Boa noite, né? Boa noite, prezados ouvintes. Aqui quem vos fala é o pastor Jorge Rangel, da Igreja Batista Central de Nova Aliança, na rua Jorge Rangel, número 64. Nós estamos aqui junto com o diácono Luiz Alves, com o pastor Jorge Paulo e com o pastor Rafael Guimarães, para a gente falar, para a gente debater sobre as Sagradas Escrituras. Então nós vamos dividir em tópicos, né? Cada um vai ter a sua oportunidade, né? De acordo com o tópico que for passado para ele, mas nós vamos orar e vamos começar também com o louvor da nossa querida Letícia, que vai louvar Entreguei Meu Coração. De quem é a cantora? Lumelpídio. Lumelpídio. Luma Eupídio. Agora nós vamos numa voz tão bonita quanto da Luma, nós vamos ouvir a Letícia. Entreguei meu coração, pois confio que você sabe cuidar. Te entreguei meu coração, porque vi que você sabe me amar como ninguém. Como ninguém. E hoje eu não tenho mais por que chorar. Hoje eu não tenho mais com que me preocupar. Quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Te entreguei meu coração, pois confio que você sabe guardar. Te entreguei meu coração, porque vi que a tua proteção me faz tão bem. Tão bem. E hoje eu não tenho mais por que chorar. Hoje eu não tenho mais com que me preocupar.
você sabe cuidar de mim. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe e continue abençoando a Letícia, né, com essa voz, né, maravilhosa. Nós vamos dar início, então, o nosso debate, o nosso bate-papo sobre o nosso bate-papo sobre as Escrituras. Nós vamos discorrer. Primeiro eu vou passar para o diácono Luiz Alves. Ele vai ter o tempo dele para fazer o comentário. E depois vai o pastor Jorge Paulo e depois o pastor Rafael. Então, diácono Luiz Alves, né? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Eu gostaria que você fizesse este comentário. Boa noite a cada um que nos ouve nesta noite. É um prazer estar de volta a esta emissora para trabalhar essa questão das Escrituras Sagradas, que vem em boa hora, como eu anunciei na semana passada. No domingo passado foi o dia da Bíblia. Então nós ainda estamos vivendo a Semana da Bíblia. Por isso é interessante este encontro agora falando das Escrituras Sagradas. Naturalmente que nós cremos, e eu creio, que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é a palavra de Deus escrita na linguagem humana. Alguns textos, eles comprovam isso, mas eu quero pensar na questão da linguagem humana, na confecção dos textos bíblicos. Quando o Antigo Testamento foi escrito, o Pentateuco e a chamada Torá foi escrita. Ela foi escrita em hebraico. E todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que ou era a língua daqueles homens que viveram naquele tempo. No entanto, houve necessidade de uma tradução para o grego. A gente sabe que a história da humanidade narrada pela Bíblia, ela traz alguns fatos interessantes. Judá foi dominado pela Babilônia através do rei Nabucodonosor. Depois veio o domínio Medo-Persa, onde teve destaque o rei Dario, ali aquele rei que colocou Daniel na cova dos leões. Aí depois há um momento de silêncio bíblico. No entanto, a história prosseguiu. E aí entra o período grego, com Alexandre dominando o mundo, conquistando a Grécia, ou conquistando o mundo em favor da Grécia. E agora, então, no Novo Testamento, nós já entramos com o domínio romano. Então, esse domínio grego, ele é pouco conhecido na Bíblia. Apenas Daniel, ele vai falar, a partir do capítulo 8, ele vai falar deste domínio grego. No entanto, quando esses
judeus dominados pelos gregos, muitos deles não falavam o hebraico. Então havia necessidade de uma tradução para o grego comum, ou o grego koiné, como era chamado, então, aquela língua. Porque o grego ele tem pelo menos 3 formas diferentes. Tem o grego clássico, o grego histórico e o grego comum, que é o grego koiné. Então, muitos judeus não podiam ler o Antigo Testamento porque ele estava em hebraico e as pessoas não sabiam, alguns judeus não sabiam o hebraico. Por isso, então, o rei do Egito, Ptolomeu, ele enviou um grupo de pessoas a Jerusalém, aconselhado pelo seu bibliotecário chamado Demétrio. Ele enviou, então, a Eleazar, sacerdote em Jerusalém, um grupo de pessoas para pegarem os escritos bíblicos e trazerem, então, para serem traduzidos para o grego, para que as pessoas pudessem, então, conseguir ler aqueles textos. Então, Ptolomeu Filadelfo, ele escolhe 70 ou 72 sábios e ele coloca esses sábios em uma ilha para que eles, então, traduzam o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, do hebraico para o grego, para que aquelas pessoas pudessem ler as Escrituras. Trazendo, então, a ideia de que, realmente, a Bíblia ela tem a linguagem humana, mas ela é a revelação de Deus, como diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21, quando ele diz o seguinte, verso 20 e 21, 2 Pedro 1, 21, ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Deus inspirou os homens para escreverem a Bíblia, e Deus inspirou aqueles 70 para traduzirem do hebraico para o grego. Então, aquele trabalho chamou-se Septuaginta, por causa dos 70 ou 72 sábios que trabalharam naquela tradução. Mas é interessante que, quando a gente procura observar detalhadamente, nós vamos ver que, embora os autores sejam diferentes, embora as épocas sejam diferentes, existe uma uniformidade na Bíblia. Por isso, nós cremos que realmente Deus orientou, Deus inspirou estes homens. Eu quero ler um texto. Nós temos vários textos interessantes, mas eu quero ler um texto onde nós vamos perceber que os autores, eles revelam que existiam realmente informações sobre outros textos. Eu quero pensar, por exemplo, no profeta Ezequiel, capítulo 14, versos de 13 a 20. Ezequiel 14, de 13 a 20, quando está escrito assim: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio delas estes 3 homens, Noé,
Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animalhas e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos, nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor contra ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela justiça. Eu li esse texto para a gente perceber que Ezequiel tem conhecimento das pessoas que haviam vivido antes dele. Alguns teólogos negam, por exemplo, a existência de Jó. Dizem que Jó era um homem, um personagem fictício. E Ezequiel prova que não era, que ele era um homem que viveu no seu tempo e foi muito importante na sua época. Ele fala também de Noé e de Daniel. Então, isso quer dizer que os escritores bíblicos estão coesos nas suas informações, nas suas interpretações e nos seus escritos. Então, nós cremos por estas evidências, essa é apenas uma delas, de que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, mas escrita na linguagem humana. Muito bem abordado. Realmente, né, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Agora eu vou passar para o comentário do pastor Jorge Paulo. A Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Gostaria que o pastor Jorge Paulo fizesse este comentário. Uma boa noite, pastor Jorge Rangel, diácono Luiz, pastor Rafael, Letícia e Tiago, programação aqui da Fala Brasil, e também os ouvintes. Uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos os corações. Essa parte da revelação de Deus, eu gostaria de iniciar falando um pouco da conceituação da revelação, para que nós pudéssemos entender, começar bem de um ponto de partida, esclarecidos a respeito daquilo que vamos escorrer. A revelação é aquele ato que Deus se dá a conhecer-se a si mesmo, ao homem, que se Deus não fizesse assim, o homem jamais poderia conhecê-lo. No uso de suas razões e suas descobertas, no seu tratamento empírico, é impossível de que Deus seja colocado no laboratório e o homem possa conhecê-lo. Então, Deus se revela a si mesmo, dando-se a conhecer ao homem. Deus torna isso possível. Então, esse Deus que se revela, ele é aquela verdade que dura
eternamente. O Deus que se revela, ele tem características, né? Ele tem características das suas qualidades, dos seus atributos, das suas ações. Nós queremos apenas falar aqui algumas coisas para pudéssemos entender. Quando Deus criou o mundo, ali havia a ação de Deus. E Deus, pela sua palavra criadora, ele criou. Naquele primeiro versículo ali do Bereshit Bará, que nós já falamos aqui outras vezes, Bará é o verbo criar. Ali Deus criou o mundo e já havia todos os elementos do mundo ali naquela criação. Mas depois Deus foi fazendo o primeiro dia, o segundo dia, né? Até que no sexto dia Deus criou o homem. Então nós vemos ali a ação de Deus. Nós também podemos ver ali atributo de Deus, né? Deus, ele é criador, né? Ele é o sustentador de tudo. E é ele que se revela para nós como criador e sustentador. E ele deixou os seus escritos, a sua carta, o seu livro, o livro de sua autoria, escrito por 40 homens inspirados por Deus, conforme o diácono Luiz já falou aqui, e ele nos disse aqui aquele versículo do livro de 2 Pedro, que eu gostaria até de ler outra vez. Por quê? Porque ele vai mostrar como é que essas coisas estão acontecendo, Deus se revelando ao homem e escrevendo para nós a sua carta. Ele diz assim, 2 Pedro, né? No capítulo 1, nos versículos 20 e 21, ele vai dizer assim: sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nós sabemos que as Escrituras têm muitas profecias, né? Nós tivemos Moisés, tivemos Samuel, tivemos Elias, muitos profetas no Antigo Testamento. Tivemos também os apóstolos no Novo Testamento, que eu creio que é do conhecimento de muitos dos nossos ouvintes. Então, essas profecias, Deus, ele entregou aos homens através da inspiração e revelação. A revelação, eu já falei aqui, Deus se deu a conhecer e ele usou pessoas humanas para escrever, né, a sua carta, a sua palavra, de sua autoria. Então nós temos aqui a Bíblia, um livro, mas ele não é simplesmente um livro. Ela é totalmente a palavra de Deus revelada ao homem. O versículo 21 diz assim: porque a profecia nunca, quer dizer, nenhum dos homens que falaram as coisas escritas na Bíblia, a palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, esses homens, eles foram dotados, eles foram capacitados por Deus para produzirem a Escritura que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada, maior autoridade em matéria de religião e em matéria de apreciação e julgamento de toda a ação da humanidade. Então nós vemos aí, nós vamos ver também Deus revelando-se. Ali nós vamos falar agora de um outro profeta, o profeta Isaías, né, que ele vai falar no capítulo 40, o versículo 8, né, sobre a palavra de Deus. Então, vamos ver aqui o que diz Isaías nesse capítulo 40, o versículo 8, que nos fala assim. Eu vou começar do versículo 7, então. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor.
Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, é interessante que essa palavra que Isaías escreveu, né, aí 700 anos antes de Jesus Cristo vir, ela também foi escrita no Novo Testamento, né? Ela foi escrita no Novo Testamento. Nós podemos ler no Novo Testamento Mateus 24, 35, né? Isso vai ser escrito muito, você vê aí, séculos depois, né? Mateus 24, 35 vai ser escrito também essa palavra já escrita ali por Isaías. Eu vou até ler aqui Mateus 24, 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui Jesus falou para os seus discípulos. Então nós vemos aí que são os atos de Deus. Deus, ele está falando que ele está atento a tudo que eu faço, a tudo que eu falo, ou que você fala, que você faz. Deus está atento ao que a humanidade está fazendo. Deus está atento aí nessa questão do Covid, nessa questão das nações, né, tudo pelo dinheiro, né? E nós sabemos que muitas vezes as próprias gentes ficam confusas, né? Porque eu até queria dizer uma coisinha aqui sobre o caso da ivermectina, que é eficaz contra o Covid e não se diz que se pode usar. Então, isso os próprios médicos dizendo. Então, como é que nós vamos interpretar tanto interesse na saúde do povo todo, se nós temos aí em mãos, né, uma coisa eficaz que já tem um ou outro médico só pedindo para ser usada e não se usa? Mas Deus está vendo, Deus está olhando. Por que essas coisas estão acontecendo desse jeito? Então, nós vemos escrito aí essas palavras. Então, aí Deus se revela. Aí Deus se revelou e as escrituras se cumpriram. Nessa revelação de Deus, que usou a mente humana, a pessoa humana, para escrever as escrituras, tem também os atos de Deus na história. Eu queria destacar um aqui, que daqui a pouco eu vou falar. Porém, antes, eu quero dizer que quando Deus está se revelando e o homem produzindo as escrituras, Deus está revelando também do seu caráter. O seu caráter em amor, em bondade, paciência. Deus é muito paciente. E é por isso que alguém vai dizer assim, mas se Deus pode tudo, por que Ele não resolve tudo? Porque a paciência, eu acredito, eu vejo assim, no raciocínio que Deus me deu, eu vejo que a paciência está de acordo também com a grande sabedoria que Deus tem. Né? Deus não vai agir conforme aquilo que nós achamos que tem que ser. Então, na sabedoria de Deus, Ele está aguardando, né? Esperando muitas vezes que o homem se corrija, né? Que o homem se corrija, porque ele já tem um dia de um ajuste de contas. E Deus sabe que até lá, eu e você temos chance. Você tem chance agora. Então, aceite a revelação de Deus. Então, a revelação no livro de Apocalipse, existe um livro de Apocalipse. O que quer dizer o Apocalipse? O Apocalipse quer dizer revelar, tirar o véu, né? É o último livro da Bíblia. Ali também fala do juízo final. Ali fala do milênio, em que Jesus Cristo virá e vai reinar aqui com aqueles que crerem nele por 1000 anos. Não sei se você acredita nisso, mas isso aí é Deus se revelando, se mostrando, conduzindo a história.
Então, no Apocalipse, Deus, ele se revela, tira o véu. Ele tira as coisas que estão encobertas. Nós já vemos aqui que Deus mesmo seria encoberto para o homem se ele não se revelasse, né? E vai se mostrando. Outra coisa também da sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus, ela se revela progressivamente. Nós tivemos esse tempo todo do Antigo Testamento. A Bíblia, ela foi escrita em mais de 1.500 anos. Ora, a minha inteligência diz que um livro escrito por mais de 1.500 anos, eu tenho que estar de acordo com o computador. Que o computador, ele é uma ferramenta que os homens acreditam muito. E é uma ferramenta segura. Mas a Bíblia é uma ferramenta ainda mais segura ainda do que o computador. E o computador diz que para o homem é impossível compor um livro como a Bíblia Sagrada. É o livro que Deus se revela. Como é que o homem vai compor um livro que ainda é atual, que ainda é lido, que ainda é aceito, por mais de 1.500 anos depois? Por 40 autores. E vai dar certo. Então, eu vou falar aqui agora, né, dessa questão. Houve esse tempo todo para o Antigo Testamento ser escrito, e houve também o tempo para o Novo Testamento ser escrito. O Novo Testamento ele começou a ser escrito ainda no 1º século, quando Jesus, né, ali depois que Jesus morreu, aí o Novo Testamento começou a ser escrito. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo através de suas cartas, e depois vieram ali os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro de Apocalipse e o livro de Hebreu, que é um livro que é um autor desconhecido. Mas foi no 1º século. E então, nós vemos aí a revelação de Deus. Como é que o homem poderia produzir isso? Aí foi colocado no computador, e o computador deu impossível para o homem produzir as coisas que estão escritas na Bíblia. Produzir um livro igual à Bíblia, por todas essas características. E a Bíblia também fala de coisas que... Como é que se poderia falar do início da criação, né? Milhares e milhões de anos antes, foi tudo escrito e o homem não estava lá. E eu gostaria de dizer também de uma revelação de Deus que mostra suas características sobrenaturais, ali quando Josué orou, no capítulo 10 de Josué, no versículo 13b e 14, para a gente encerrar aqui, para falar dessa característica de Deus, que são características sobrenaturais. Vamos lá, então, leia Josué, capítulo 10, 13b e 14, que vai dizer assim a palavra de Deus, né? Mostrando como Deus também, ele se revela na história de modo sobrenatural. Diz assim o versículo 13 do capítulo 10 de Josué, a parte B: o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Então aqui Josué orou e Deus ouviu. Mas houve o dia mais longo da história. Esse dia está no computador. O computador, quando chega nesse dia, ele para. Sabe por quê? Porque o computador, ele volta, ele retrocede dias de 24 horas. Esse dia passou. Ele ali tem que dar uma parada para verificar. Então, são as revelações sobrenaturais de Deus. Eu estou acabando aqui o meu tempo. Eu tenho que passar a palavra aqui ao Jorge Rangel. Está dizendo que já acabou. Vocês desculpem, mas são essas características que Deus tem na sua revelação de si mesmo. E a revelação de Deus ela é uma revelação
desse jeito aí. Ela é progressiva. Não se pode falar-se tudo de uma vez só de Deus, porque o homem não alcança de uma vez só. Por isso que as coisas têm que ter o tempo certo para acontecer. Desculpa aí, Rafael, pastor Rafael, mas o pastor Rafael vai receber a palavra agora, e ele é bastante esperto aqui na palavra de Deus, e eu acredito que vai dar tudo certo. Bom, então nós vamos agora, muito bem colocado pelo pastor Jorge Paulo, né, o tema de que a Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo ao homem. Agora nós vamos passar para o pastor Rafael. A Bíblia sendo Deus o seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Eu gostaria, pastor Rafael Guimarães, se fizesse comentário em cima deste tópico, sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer ao pastor Jorge Rangel, mais uma vez, pelo convite. Saudar aqui os irmãos aqui, o pastor Jorge, o irmão Diácono Luiz, a Rádio Fala Brasil e você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. É com muita alegria poder estar aqui, podendo participar desse momento único, que é poder estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria de ler alguns versículos antes de fazer a minha introdução. Eu gostaria de ler 2 Timóteo 3,16. Assim diz a Palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Salmos 119, 105. Assim diz a Palavra de Deus: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Hebreus 4, 12. Assim diz a Palavra de Deus: pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas as medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Mateus 4, 4. Assim diz a Palavra de Deus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bem, nós estamos vendo várias mensagens da Bíblia que vai dizer, né, a sua importância aí, dizendo que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Por isso a pergunta é: o autor da Bíblia, Deus, seu verdadeiro autor, escrita por homem, inspirado e dirigido pelo Espírito Santo. Assim como Deus se tornou visível na humanidade, na pessoa de Jesus, assim também a sua palavra se encontra em meio às palavras humanas. A palavra de Deus não foi enviada e nem produzida por vontade humana, mas por homens que falaram da parte de Deus, motivados pelo Espírito Santo. Por isso, a pergunta que cabe na linha seguinte é: quem é o grande escritor da Bíblia? Deus, sendo seu verdadeiro autor, escrita por homens, mas inspirado e dirigido pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, sendo Deus verdadeiro autor. Foi escrita por homens e inspirado e dirigido pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta do homem. Ela deve ser interpretada à luz da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto importante. Eu quero destacar aqui 2 pontos importantes
nessa fala para que possamos entender melhor a Bíblia. O primeiro ponto é: a Bíblia não contém erro, mas precisa ser interpretada em seu ambiente de origem, isto é, cultural, religioso, econômico e filosófico, para podermos chegar ao mais perto da sua proposta. O segundo ponto é: a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião. O Evangelho é a palavra de Deus, por isso não pode ser confundido com religião. Qual é a minha proposta? É dizer o seguinte, que o Evangelho não é religião, porque ele não foi apresentado por homens, mas sim pelo próprio Deus, visível, que nós conhecemos como Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, mas foi escrita por homens em diversos lugares e em tempos diferentes. Esses escritos foram colecionados em vários períodos da história humana. Estão reunidos em 2 testamentos, ou na aliança ou acordo que Deus fez com os homens. Estão reunidos no Antigo Testamento, em 39 livros, ou no Novo Testamento, em 27 livros. É importante ressaltar que a Bíblia Católica contém 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica ou protestante. Especificamente, os católicos aceitam os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus e Baruque. Alguns desses livros são inclusos na Septuaginta, como foi apresentado aqui pelo diácono Luiz. A Bíblia é um livro diferente. A Bíblia tem um sotaque humano, mas com a essência divina. Exemplo, existem grandes autores brasileiros. Eu gosto muito de Machado de Assis. E um livro que eu gostei muito de ler, li só 5 vezes, foi o Memória Póstuma de Brás Cuba. É um grande livro e eu recomendo. Mas esse livro, o máximo que ele conseguiu fazer comigo foi me alegrar em alguns momentos durante a leitura. Mas, se eu pegar esse livro e levar ele dentro de um presídio, onde existem pessoas passando por muita dificuldade, pessoas ali que cometeram crimes diversos, e apresentar esse livro, será apenas mais um livro. Essa é a grande diferença da Bíblia, por causa da sua essência divina, por causa do seu verdadeiro autor, Jesus Cristo, o nosso Deus. A Bíblia, quando ela é falada e bem apresentada, ela muda a vida, ela transforma a vida, ela renova a vida e ela constrói vida destruída. A Bíblia tem uma diferença total e ela é diferente dos outros livros por isso, porque a Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros. Ninguém sabe certamente quantas pessoas escreveram a Bíblia. Em muitos casos, temos os textos, mas não sabemos o autor. Exemplo do livro de Hebreus. Podemos dizer que a Bíblia é um livro escrito por várias mãos. Os primeiros livros foram escritos em rolo de papiro, fibra de vegetais prensada e em pergaminho, couro de animal tratado. E para conservar os rolos, eram guardados em vasos de argila, tipo barro. É importante ressaltar que, em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, foram descobertos manuscritos por pastores de ovelha em Israel, especificamente nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, que ficaram conhecidas mundialmente. Ali nós podemos ver que a Bíblia, por sua essência, ela não mudou, ela não perdeu o seu caráter divino, porque as suas palavras se manteram vivas durante o tempo. E por causa da arqueologia, que é um estudo de grande importância hoje, para podermos ratificar toda a verdade e toda a divindade da Bíblia. A Bíblia tem pessoas de épocas diferentes, de culturas diferentes, mas o Deus, ele é único, porque a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e ele tem o controle da história da humanidade. A humanidade está sob o seu domínio, porque a humanidade é a sua criação. E por isso a Bíblia ela não vai perder a sua essência nunca, porque a Bíblia ela tem essa essência divina, mas Deus deu liberdade a cada escritor da Bíblia para usar o seu próprio conhecimento. Na verdade, podemos dizer sem medo de errar,
O que nós fazemos quando nós interpretamos a Bíblia não é interpretar Deus, mas sim interpretar as experiências que os homens do passado tiveram com Deus. E ali eles tiveram liberdade de se expressarem conforme o seu conhecimento e de acordo com a sua experiência que eles tiveram com Deus. Por isso, o livro sagrado que nós conhecemos, ele é escrito por mãos humanas, de acordo com o seu conhecimento, com sua cultura e com aquilo que ele tinha de sabedoria. Mas ele é um livro divino, porque esses homens foram escolhidos por Deus, capacitados pelo Espírito Santo de Deus e dirigido durante toda a sua caminhada, até a formação da Escritura Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é o autor das Escrituras Sagradas. E os homens foram instruídos e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém, que bênção, né? Aqui, olha, 3 comentários assim, maravilhosos, inspirados por Deus, porque com certeza o Espírito Santo, ele está dirigindo esse trabalho. Agora nós vamos para um rápido intervalo, onde nós ouviremos a nossa querida Letícia. Ela vai louvar. Qual é a música, Letícia? Qual louvor? Liberta-me de mim, de Luma Eupídio. Letícia, com você a oportunidade, e depois nós voltaremos com os comentários bíblicos. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Agora a Letícia louvando. Eu me lembrei, nessa segunda-feira, segunda sim, segunda não, a gente com o grupo Sopa do Carinho, a gente leva alimento aos moradores de rua, de Bangu. A gente vem de Bangu, vai até, descendo Padre Miguel, vai até o finalzinho ali, e a Letícia louvando cada local que a gente parava para distribuir a sopa, a gente parava, louvava e orava. E a Letícia louvando, né, louvando quantas pessoas ali derramaram lágrimas, quantas pessoas sentiram o Espírito Santo agindo no coração de cada um. Que Deus abençoe esse pessoal, os moradores de rua, né, no qual a gente tem bastante carinho. E nós, no dia 23, nós vamos reunir o grupo da Sopa do Carinho e nós vamos levar a ceia de Natal. Vai ter rabanada, vai ter todos os itens que a gente costuma ceiar, nós vamos levar para os moradores de rua. Eu gostaria que você que está nos ouvindo, que você orasse por esse propósito, porque é muito sofrimento e a gente que vive uma vida, nós somos imitadores de Cristo, com certeza nós temos que ter piedade, nós temos que ter amor a essas pessoas que tanto sofrem. Cada história, se a gente fosse escrever um livro por cada história que nos é contada, que nos emociona, e pessoas que nós já levamos para o centro de recuperação, pessoas recuperadas. Então é uma obra que o Senhor nos chamou. Eu quero agradecer aí o Neco, eu quero agradecer a sua esposa, a Dani, a sua mãe, quero agradecer também o pastor Marconi, agradecer a Letícia, que está sempre conosco, agradecer a Carla, que esteve conosco também, a Érica, que Deus abençoe esse grupo tão maravilhoso, um grupo piedoso. Então nós vamos continuar nossa programação e nós vamos orar para que Deus continue nos usando. Pai amado, Deus querido, queremos te agradecer, Pai, nesta noite, aonde o Senhor nos reuniu, Pai, para falar da sua palavra. Olha, Pai, que o teu Santo Espírito venha nos inspirar, venha, Senhor, nos dar sabedoria para aproveitar o tempo que nós temos para discorrer sobre a tua palavra, que é uma palavra de luz, uma palavra de salvação. Que o Senhor esteja conduzindo este trabalho, eu oro em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos passar ao quarto tópico, que a Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Esse comentário vai ser à luz do Espírito Santo e através do nosso querido diácono Luiz Alves. Por favor, Luiz Alves. Esta finalidade da Bíblia, ela pode ser destacada em 4 etapas, em 4 pontos diferentes. E como já foi anunciado pelo pastor Jorge, o primeiro é anunciar os propósitos de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 6, verso 13, nós vamos ler o seguinte: eu estou aqui fora da mesa, então eu estou meio mais... Mas não, eu consigo. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A Deus informando a Noé que ele iria destruir os homens através do dilúvio. E durante
todo o transcurso do Velho Testamento. Nós vamos ver Deus falando através dos juízes, através dos profetas, através de alguns reis, através de tantas pessoas, o seu propósito em relação ao Antigo Testamento, que nada mais é do que a preparação de um povo para que deste povo pudesse nascer Jesus, o Salvador da humanidade. Então, o primeiro ponto desta finalidade da Bíblia é exatamente esse: anunciar os propósitos de Deus. O segundo, levar os pecadores à salvação. João 20, 31, nós vamos ler o seguinte, João 20, versos 30 e 31. João vai escrever o seguinte: Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E aí ele completa no 21, no 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então a Bíblia foi escrita também com a finalidade de levar as pessoas a Jesus. Os sinais que Jesus realizou quando estava exercendo o seu ministério aqui na terra foi exatamente para que as pessoas pudessem crer de que ele era realmente o Filho de Deus e que ele tinha poder para perdoar os pecados e levar as pessoas para a glória celestial. Então, anunciar os propósitos de Deus, uma finalidade da Bíblia. Segundo ponto, levar os pecadores à salvação, finalidade da Bíblia. Terceiro, edificar os crentes, Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12, nós vamos ler o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, Deus distribuiu os dons. E a Bíblia, ela nos coloca a certeza de que ela foi escrita também com a finalidade de edificar os crentes. Mas a Bíblia também foi escrita com a finalidade de promover a glória de Deus. 1 Pedro 2, 11 e 12, nós lemos o seguinte: 1 Pedro 2, 11 e 12, está escrito assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Então, a outra finalidade, outro ponto da finalidade da Bíblia é a glorificação de Deus. E Deus deseja ser glorificado através da nossa vida. E é por isso que Pedro vai falar que nós devemos ter um viver honesto, para que naquilo que falam mal de nós, como malfeitores, glorifiquem a Deus. Então, a nossa vida, as nossas boas obras, as nossas atitudes corretas, elas vão concorrer para a glorificação de Deus. E estas atitudes estão todas elas narradas na Bíblia. Glória a Deus, né?
Glória a Deus. A Bíblia, ela tem, como foi muito bem explicado, exposto pelo diácono Luiz Alves, que a Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus e levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Agora nós vamos, nessa sequência, passar a palavra para o pastor Jorge Paulo, que ele vai fazer o comentário sobre a Bíblia, seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Que Deus abençoe pastor Paulo, Jorge Paulo, para este comentário. Então nós seguimos, está com a palavra. Pois é, pastor Jorge Rangel e ouvintes da Fala Brasil, eu gostaria também de ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo 8:32, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no capítulo 5, versículo 39, quando Jesus diz que examinais as Escrituras. Vejam as palavras de Jesus: examinais as Escrituras. As Escrituras ali existentes eram as Escrituras do Antigo Testamento. Mas o Novo está no Antigo, né? O Novo Testamento. E o Antigo está no Novo. Por falar no Novo que está no Antigo, e no Antigo que está no Novo, nós estamos sabendo que está surgindo aí uma onda do Novo. E nós sabemos que o Novo está no Antigo. Então, a palavra de Deus, ela, desde os tempos antigos, ela permanece. Jesus falou: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Vós cuidais ter nelas a vida eterna. O diácono Luiz, ele leu o livro de João, capítulo 20, 30 e 31, quando ele falou de uma das finalidades do livro de João, que as pessoas deveriam crer naquilo que está escrito no livro de João, e crendo em Jesus como Filho de Deus, tomassem posse da vida eterna. E de tudo que Jesus falou e fez, tudo vem se cumprindo até o dia de hoje. Jesus, ele falou, e João escreveu depois que Jesus falou e passou pela morte existencial, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Ele escreveu depois inclusive sobre a ressurreição de Jesus. Então, se tudo que Jesus falou, ensinou e fez se cumpriu, será que eu e você não devemos dar um crédito à palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é completamente inerrante. O salmista, no capítulo 119, versículo 105, naquele tempo não havia luz elétrica, então a lâmpada era alguma coisa acesa, né? Tipo assim, como se fosse uma vela, mas era amarrada na perna da pessoa, e a pessoa andava e aquilo lançava a luz no caminho onde a pessoa ia passar. E o salmista então escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a lâmpada que ilumina, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus dá luz para o caminho
dos nossos pensamentos, da nossa vida, dos nossos projetos, de tudo que devemos fazer nessa vida. Porque no final vamos dar contas a Deus. Então o salmista ele já acreditava, né? No Provérbios 35 também, a palavra de Deus nos diz que nós devemos dar crédito à palavra de Deus e como ela é, né? Porque ela é inerrante. A palavra de Deus não tem erro nenhum. Eu vou ler aqui Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então a palavra de Deus ela é pura. E essa palavra de Deus, ela já foi confirmada também pelos homens. Houve um concílio, o concílio de Nicéia, não é isso, pastor? Estou bem certo aqui, em que a palavra de Deus, essa Bíblia que nós temos, ela foi colocada numa medição exata. E tudo que estava dentro dessa medição exata é porque era uma palavra certa, inerrante e que não poderia haver controvérsia. Foi chamada de cânon. Esse cânon é um instrumento que faz a medição perfeita. Assim como o metro é uma medição perfeita. Você tem 1 metro, 1 metro é 1 metro. Tudo que estiver dentro de 1 metro, né? Ali, se você falou 10 metros, então tem que ser 10 medidas de 1 metro. Então, o cânon, ele confirmou toda a palavra de Deus. Esses 66 livros que nós temos hoje, já foi confirmado há muito tempo atrás. Então, essa é a palavra também pelos homens. E existe também uns versículos aqui que eu gostaria de ler da palavra de Deus, que ela vai falar para nós de coisas, né, que querem dizer a verdade de Deus e a verdade do homem. Quando a verdade de Deus ela se encontra de acordo com a verdade do homem, nós já falamos isso aqui outras vezes, daí você extrai a verdade incontestável. A Bíblia fala aqui no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E o verso 8 diz, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Então, no céu há uma concordância, se reúnem lá, né? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, porque e o Verbo se fez carne, né, e se tornou entre nós. Isto é, a palavra se fez carne, né? E veio habitar entre nós para dar testemunho. E agora aqui entre nós, 3 são os que testificam na terra. O Espírito, que é o Espírito de Deus, a água e o sangue. Aqui está aqui o homem, né? E Deus também está aqui. A palavra. Quando nós nos encontramos nessa situação, quando o homem aceita a verdade da palavra de Deus, ele se batiza em nome de Jesus. E aí, ele confirma que a palavra de Deus é a verdade verdadeira, a verdade do homem e a verdade de Deus que se encontram. E traz a verdade que dá luz à mente do homem, à vida do homem. Há muitos outros homens também que já confirmaram a palavra de Deus, como, por exemplo, Einstein. Einstein disse que o Einstein ele olhou para as coisas que Deus criou e ele viu o universo todo em equilíbrio. Sabe o que Einstein falou? Ele falou que se não houvesse equilíbrio no universo, as estrelas e os astros cairiam uns sobre os outros. Porque está tudo no espaço, mas tudo bem equilibrado. E existe a lei da
atração e repulsão universal. De acordo com a lei da atração e repulsão universal, os astros se mantêm em equilíbrio no universo por causa da razão de atração e repulsão entre si, na qual os astros eles se atraem, né, conforme a razão direta da sua massa e a razão inversa da distância entre eles. O quadrado da distância. É muita coisa. Quanto mais distante, pior. Né? Porque vai ficando mais difícil de haver uma atração para se manter. Né? Se, por exemplo, uma moça e um rapaz querem namorar muito distante, vai ficando cada vez mais difícil. Se ficar mais distante, ainda mais difícil. Se for se distanciando, cada vez mais difícil. Então, já existe. Isso aí foi Deus que fez. Lei do universo todo em equilíbrio. Né? Lavoisier também, ele fez a lei do equilíbrio, que um corpo mergulhado no líquido, não é isso? Ele desloca uma quantidade de líquido igual ao seu peso. Aí ele se mantém ali. Né? Então, o Einstein falou, quando ele examinava a ciência, que em cada porta aberta da ciência, em cada descoberta da ciência, ele via uma porta aberta, na qual ele encontrava, sabe quem? Deus. Porque ele via Deus ali, trazendo o equilíbrio do universo. Então, a palavra de Deus, não existe contradição no fato de Deus ter usado autores humanos inspirados pelo Espírito Santo. A linguagem humana, mais que o fruto de seu trabalho, foi a Bíblia, na linguagem humana. Deus usou o homem e trouxe essa maravilha, esse tesouro para nós. Então, a Bíblia é esse tesouro, essa maravilha. É coisa inerrante para você crer e ficar firme, você e eu. Creia, meu amigo, na palavra de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Rafael. Agora nós vamos passar, né, a palavra para o pastor Rafael, que ele vai discorrer sobre o tema a Bíblia revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. Pastor Rafael, o comentário é seu. Vamos lá, né? Muito bom, né? É sempre muito bom poder estar aqui ouvindo as colocações dos irmãos e com isso a gente vamos nutrindo, né, o nosso espírito através da palavra de Deus. Bem, a Bíblia revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. Para isso, eu vou precisar recorrer ao livro de Mateus, capítulo 25, versos 31 e 46, como base dos ensinamentos do nosso Jesus. Assim diz a palavra de Deus: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo me visitaste, preso foste me ver. Então perguntaram o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermos, presos e te fomos visitar. O rei respondeu, dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequenininhos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E lhes perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos comer, te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um deste mais pequenino, a mim o deixaste de fazer. E irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Amém. Bem, temos algumas passagens que podem nos ajudar. Eu vou ficar com Mateus. E aqui está bem explícito o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, para podermos entender isso, precisamos recorrer mais 3 capítulos da Bíblia, que nós encontramos em João 3, 16, que nós sabemos de cor, né? O outro seria João 4, 20, e o outro seria João 3, 18. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 4, 20. Assim diz a palavra de Deus: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis em Jerusalém é o lugar onde adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, neste monte, nem em Jerusalém adorai o Pai. Vós adorais o em que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Foi até o 22. E João 3,18 diz assim a palavra de Deus: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. A lei do amor e da caridade é a lei do julgamento final. E a santidade é a vivência no amor de Deus. Jesus, então, nos adverte que, ao voltar, reunirá os povos da terra diante dele e fará distinção entre benditos do Pai e os malditos, os felizes e os infelizes. Temos aqui um quadro profético do juízo final, que espera todas as pessoas. A ênfase recai sobre todo o padrão ou princípio do julgamento, que é a verdadeira relação de uma pessoa com Cristo, que se expressa no seu ministério de amor com o próximo. Isto é, quem está em Cristo está também com o seu próximo. Essa passagem preserva alguns ensinamentos mais profundos de Jesus, que vai ter uma afinidade muito relevante com Tiago. Todas as nações, igreja e mundo serão julgados. O amor é relação única em todas as palavras de Jesus, pois é algo que a pessoa tem em sua relação com Jesus, aquele que assumiu a humildade de forma de servo. Bem, se Jesus, sendo Deus, ele toma uma forma de servo, nós precisamos também tomar essa forma de servo como cristão, aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo. Os benditos possuirão por herança o reino. As pessoas que se dão a si mesmas, procurando apenas servir e não reinar, são as que reinam com Cristo. Esta bendita herança é preparada para eles desde a criação. Não é uma dádiva imposta, não é um acidente, não é algo atribuído à iniciativa humana. É a realização de algo provindo da provisão deliberada de Deus. Portanto, aqueles
que se dizem cristão, que reconheceram Jesus como Senhor, devem praticar a sua justiça. Mas, para o outro lado, nós temos os condenados, os malditos, conforme Mateus apresentou, para aqueles que estiverem à esquerda. Os que estão do outro lado do juiz são chamados de malditos, são destinados ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus usa uma linguagem simbólica e comum daquele tempo para dizer que estas pessoas não entram no reino de Deus. E aqui também o motivo é um só: não escolheram Jesus, o faminto, não escolheram Jesus, o sedento, não escolheram Jesus, o estrangeiro, não escolheram Jesus, o nu, não escolheram Jesus, o doente, não escolheram o Jesus, o preso. E por isso, não acolheram o próprio Jesus e não conseguem acolher aqueles que passam por essas necessidades. Não é Jesus que nos impede de entrar no reino de Deus, mas sim a nossa prática de não acolher, primeiro, o próprio Jesus como Senhor de nossas vidas, o próprio Jesus como Salvador da humanidade, o próprio Jesus, nosso Criador. É a cegueira que nos impede de ver Jesus como Senhor e Deus em todo o tempo. A proposta é apresentada pelo próprio Jesus, mas a opção é sua. Faça a sua escolha hoje, agora. Não perca tempo. Escolha Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida. Em nome do próprio Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, né? Deus está no... O Espírito Santo está guiando-nos. Nós vamos passar agora ao comentário do nosso diácono Luiz Alves, que a Bíblia, ela é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas a doutrina e a conduta dos homens. Diácono Luiz Alves está com a palavra para os seus comentários em cima desse tópico. Primeiro eu quero pensar o que é religião. A gente tem alguns escritores têm colocado livros nas prateleiras das livrarias falando sobre religião. E existe um livro que traz no seu bojo um número de milhares de religiões existentes no mundo inteiro. Uma frase, um comentário, um ditado que se usa muito é o seguinte: toda religião leva a Deus. O próprio comentário do dicionário da língua portuguesa, ele vai declarar em uma das suas definições que religião é aquilo que religa o homem com Deus. Então, nessa parte onde a Bíblia ela é o livro que vai nos direcionar como religião, a primeira questão, o primeiro problema é dizer qual é a religião que leva a Deus. Ou melhor, quais são as características de uma religião? A gente vive num país que é considerado um país religioso. Nós temos uma série de práticas religiosas através da história e em todos os anos a gente vive essas práticas religiosas. E essas práticas, elas são boas. E eu quero dizer que, independente da sua religião, a sua religião é boa.
porque ela te dá um padrão de vida. A sua religião, ela vai dar para você um parâmetro daquilo que você deve ou não deve fazer. Então, a sua religião ela é boa. Não importa qual seja a sua religião, ela é boa. Porque ela te dá um padrão de vida. Mas a sua religião e a minha religião, contanto que sejam boas, elas não têm o poder de nos levarem a Deus, como afirmam alguns que toda religião leva a Deus. Porque nenhuma religião, e nós estamos trabalhando as Escrituras Sagradas, e a Bíblia diz que nenhuma religião leva a Deus. O profeta Isaías, ele vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Isso quer dizer, o homem criou caminhos para tentar chegar a Deus. E um desses caminhos é a religião. Então, mas Jesus, ele vai declarar lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, conquanto que a minha religião seja muito boa e a sua religião também seja muito boa, nem a minha, nem a sua tem o poder de nos levar a Deus. Então, porque Jesus é o único que pode nos levar a Deus, e Jesus nunca se apresentou como uma religião. Jesus sempre se apresentou como Salvador, como Filho de Deus, como aquele que tem o poder de nos levar à presença de Deus. Então, quando nós afirmamos que a Bíblia ela é o livro que tem a autoridade única em matéria de religião, é porque a gente não sabe ainda o alcance das religiões que nós temos no mundo inteiro. Mas a Bíblia, ela é, sim, o fiel padrão pelo qual devem ser auferidas as doutrinas e conduta dos homens. Então, são estas doutrinas, esta conduta que vai fazer com que o homem, então, busque em Deus, busque em Jesus a sua chegada até Deus. E, a partir daí, ele vai, então, orientado pelo próprio Deus, buscar a sua religião. Não que a sua religião vai salvá-lo, mas ele vai buscar porque ele já foi alcançado pela fé em Jesus. Eu quero ler um texto que está lá em 2 Timóteo. Pastor Rafael já leu o primeiro verso, o 16. Eu quero ler o 16 e o 17, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que está escrito assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, doutrina é instrução, doutrina é ensino, doutrina é o campo de ação que a Bíblia coloca diante de nós, diante dos nossos olhos, para que a gente possa traçar aquele caminho. E quando nós pensamos nisto, nós não podemos esquecer dos ensinos de Jesus, que nos coloca o caminho correto para ser percorrido até a gente chegar à presença de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ele escreve estas linhas
ao pastor Timóteo, ele vai dizer que esta instrução que nós recebemos, essa doutrina que nós recebemos, elas precisam nos direcionar para realizar coisas boas, para as boas obras. Ainda em Efésios, capítulo 2, verso 10, Paulo vai dizer mais ou menos a mesma coisa, depois que ele vai falar que a salvação ela não vem pelas obras, mas a salvação pela graça de Deus, e ele diz assim nos versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 ele vai comentar, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andassem nelas. Então, a Bíblia ela é o nosso padrão de vida. Ela nos orienta naquilo que devemos fazer e ela nos orienta naquilo que não devemos fazer. Ela nos orienta naquilo que vai ser bom para nós e ela nos orienta naquilo que não será bom para nós. Ela nos orienta naquilo que será bom para os outros e ela nos orienta naquilo que não será bom para os outros. Então, a Bíblia ela é exatamente esse norte que nós temos, esta informação segura daquilo que devemos e não devemos fazer. E quando a gente parte para a questão daquilo que nós devemos fazer, então a gente vai ser bem sucedido, como disse muito bem o pastor Rafael. E quando a gente deixar de fazer aquilo que a Bíblia orienta a que nós façamos, então nós vamos ser mal sucedidos. Então a Bíblia ela é realmente a única autoridade. Não existem pessoas, não existem instituições, não existe nada que tenha autoridade para nos conduzir corretamente no caminho que nós temos que andar, a não ser as Escrituras Sagradas. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus, muito bom esse comentário. Aí agora nós vamos passar para o pastor Jorge Paulo, aonde diz assim: ela, a Bíblia, deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Depois do pastor Jorge Paulo, o pastor Rafael vai fazer o fechamento desse comentário. Eu vou começar falando sobre a pessoa e os ensinos do Senhor Jesus Cristo, conforme o livro escrito aos Hebreus. Esse livro aos Hebreus é de autor, é o único livro da Bíblia que não se tem assim um consenso de autor, não se tem o autor conhecido. Mas ele começa falando dos versículos 1 e 2, falando sobre a pessoa do Senhor Jesus, dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Então, este livro da Palavra de Deus nos diz que nós podemos interpretá-la, mas sempre de acordo com os ensinos e a vida de Jesus. E, segundo aqui aos Hebreus, nesses 2 versículos,
ele dá tanta autoridade que todos aqueles milênios que houve antes do Senhor Jesus, agora chegando ao Senhor Jesus, ele diz que estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias, Jesus é aquela autoridade que vai nos trazer toda a sustentação para nós interpretarmos e conhecer as Escrituras. E ele fala aqui que Jesus, sendo o Filho de Deus, é digno de todo o crédito. E ele diz duas coisas aqui muito interessantes. Primeiro, que Jesus é o Filho de Deus, e Deus é o autor das Escrituras. Segundo, ele diz que Jesus, ele é o herdeiro de tudo que Deus fez, de tudo que Deus criou. É interessante quando, do ponto de vista existencial, quando alguém é o dono, ou o filho do dono, seja de uma empresa, né, seja de um patrimônio, nós o respeitamos, porque nós falamos assim, esse aí é o filho do dono. Ou esse aí é o dono. Ele tem autoridade. Ele pode. Então, Jesus tem autoridade. E Jesus pode. Então nós devemos interpretar a palavra de Deus de acordo com a pessoa de Jesus, os ensinos de Jesus. Jesus, ele é o dono. Jesus, ele é a autoridade. E eu gostaria de falar mais um pouquinho a esse respeito, porque no livro de João, João é um dos evangelhos. Os 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. O João é o único evangelho que não é chamado de sinótico, ele não tem a mesma ótica dos outros. E ele já começa com Jesus na eternidade. Ele não começa com Jesus nascendo aqui entre nós, na humanidade. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha aí, o conteúdo na pessoa do Senhor Jesus, né? É por isso que nós devemos estar bem aí na companhia do salmista, quando ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele procurava andar e fazer com que a palavra de Deus estivesse com ele em todos os seus passos, em todos os seus caminhos. Sabe o que vai acontecer? Se você procurar ter a palavra de Deus sempre junto à sua mente, sempre junto ao seu coração, interpretando tudo, toda a visão que você tiver da vida, de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que vai haver um dia, e há um dia que é o dia do juízo. Não precisamos esperar até esse dia, porque todos nós um dia vamos perecer, vamos morrer existencialmente. E as pessoas podem morrer de uma hora para outra, né? Mas, nesse momento, essa palavra que falava, e que está falando do dia do juízo, essa palavra vai dar testemunho de que você sempre confiou nela, né? Aqui no capítulo 1 do livro de João diz assim, e o verbo, esse verbo que estava lá no princípio do mundo, se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então Jesus, ele pode falar, né? Ele já esteve na glória de Deus. Então nós devemos interpretar as Escrituras segundo a pessoa do Senhor Jesus. E nós vimos aí que pessoa é, né? E os ensinos do Senhor Jesus. O salmista estava de acordo com a palavra de Deus. João, que foi apóstolo do Senhor Jesus, que nós já vemos aqui, citamos alguns versículos, escreveu o livro de João, também estava de acordo com a palavra de Deus. O autor aos Hebreus, também de acordo com a palavra de Deus. Eu aconselho ao ouvinte que também procure interpretar a palavra de Deus segundo os ensinos do Senhor Jesus. Segundo os ensinos do Senhor Jesus. Não despreze o que Jesus falou da palavra, o que Jesus ensinou, né? Porque se nós fizermos assim, se você fizer assim, vai haver um dia do juízo. E quando houver esse dia, o Senhor Jesus estará ao seu lado. O Senhor Jesus estará ao seu lado, testificando de que você pautou os seus pensamentos, o seu coração, pelas palavras que ele disse a cada um de nós, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando crédito a tudo que o Senhor Jesus falou. E ele que agora nós podemos receber ou não de acordo com o nosso livre-arbítrio, no dia do juízo, ele poderá ser ou advogado ou juiz. Devemos pensar nisso agora. Deus nos abençoe. Amém. Então nós vamos passar agora a palavra para o pastor Rafael, para ele fazer a conclusão e o fechamento e orar para a gente encerrar a programação. Bem, com muita alegria poder participar, onde a gente pode ouvir, aprender e também ser um ajudador da palavra de Deus, da mensagem que traz salvação, da mensagem que muda a vida, que transforma a vida, que recupera a vida. E a Bíblia é isso, né? A Bíblia é um grande livro de histórias, né? E qual é a grande história da sua vida? Qual é a grande história que está na Bíblia? A Bíblia começa contando a história da criação do mundo. Deus criando os céus e a terra. Conta a história da sua relação com a humanidade antes e depois da queda do ser humano. A escolha do seu povo, Israel, o derramamento da sua graça através da pessoa de Jesus Cristo, isto é, a sua própria salvação. E o fim dos tempos. A pergunta que cabe na linha seguinte é: a palavra de Deus está fazendo algum efeito, alguma mudança na sua vida? Você recebe a palavra de Deus como algo que é verdadeiro, algo que pode realmente mudar o rumo da tua história? Pois é, a palavra de Deus chegou até você, meu querido. A palavra de Deus chegou até você, minha querida. O Evangelho chegou até nós pela graça de Deus. E pela graça de Deus, chegou para vocês fazerem parte desse povo santo. De alguma forma, de alguma maneira, Deus escolheu vocês. Votou em vocês. Será que nós teríamos condições de, pelo menos, ser candidato à vaga do povo de Deus? Hoje, nós somos nação eleita,
povo exclusivo de Deus. E a nossa identidade, ela só se define como povo de Deus, quer dizer que você, como discípulo de Jesus, só faz sentido fazendo parte da igreja do Senhor, sendo uma pedra viva e não uma pedra de tropeço, segundo o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, 4 a 10. Nós somos todos convidados a contar essas histórias que mudaram o rumo da história da humanidade. E a Bíblia está cheia de história de Deus. E como Ele só faz coisas extraordinárias com gente como a gente. Que Deus possa derramar misericórdia sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E que a Bíblia possa ser realmente luz para o nosso caminho. E que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir à sua verdade. E que Jesus Cristo possa morar no seu coração. E que a palavra de Deus, que é a Bíblia, possa fazer parte da sua vida. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo ministério do pastor Jorge Rangel, pelo irmão diácono Luiz e pelo pastor Jorge Paulo. E para vocês também. Feche os olhos nesse momento, vamos orar. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela sua revelação. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor se inclinou para nós e através da pessoa de Jesus Cristo se revelou. E por causa do seu sacrifício na cruz, o Senhor trouxe salvação. O Senhor assim prometeu deixar o Espírito Santo e a sua palavra revelada, as Escrituras Sagradas, nós conhecemos como a Bíblia, Senhor. E ela é verdadeiramente a tua palavra, a tua revelação. Nos dá, Senhor, condições de te conhecer e de te seguir. E por isso, Senhor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua salvação em Jesus. Queremos te agradecer pela Bíblia, Senhor, que é a tua palavra, a palavra revelada, e através dela podemos te conhecer. Abençoa, Senhor, o pastor Jorge Rangel, o irmão diácono Luiz, o pastor Jorge de Paula. Abençoa, Senhor, essa rádio, abençoa o ouvinte, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que as nossas mentes, Senhor, possam estar focadas na Tua palavra. Vivemos um mundo totalmente, Senhor, acelerado, onde nós não conseguimos mais ter tempo para nada. Mas que o Seu Espírito Santo possa, Senhor, nos conduzir aos estudos da Tua palavra. Que possamos ter mais conhecimento. Que possamos, Senhor, ter entendimento. E que possamos interpretá-la, Senhor, sempre na pessoa de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados. Abençoa a tua igreja na terra, Senhor. Dê condições para que ela possa continuar caminhando e revelando, Senhor, através dos estudos da Bíblia, a tua salvação. Muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.